Pessoal, olá, tudo bem com vocês? Como vão? Eu sou Ederson, sou apresentador do FAIPcast e também faço parte do núcleo do vestibular aqui da Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista, FAIP. E hoje tenho a honra de estar aqui com a professora Rosimeire Frazon, ela que é mestre, né, professora? E ela também é especialista em neuropedagogia e em educação especial. E também estamos aqui com a Joyce. Olá, Joyce, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Joyce, que é a nossa querida aluna. Joyce, que está no último ano de pedagogia. Isso mesmo, Joyce? Isso. E também é uma excelente companheira nossa aqui de trabalho já há alguns anos e trabalha comigo no setor do vestibular também. A gente vai bater um papinho bem descontraído aqui hoje sobre a pedagogia da Faculdade FAIP de Marília. Professora, vamos lá então. Professora, o que é a pedagogia? Tá certo que as pessoas têm um conceito sobre pedagogia, algumas coisas sempre se renovam. O que é a pedagogia hoje, professora? Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, prazer é nosso. Falar sobre a pedagogia, na verdade, uma área, uma ciência na qual eu dediquei toda a minha vida, né? Meu estudo, minha carreira profissional, toda voltada para a pedagogia. A pedagogia ela é uma ciência. Ela é uma ciência que estuda a construção do conhecimento no ser humano. Então, como que o ser humano desenvolve a aprendizagem? Como que o ser humano constrói o conhecimento? É a pedagogia que nos dá essa resposta. Né? No senso comum, as pessoas elas costumam achar que pedagogia é um curso, né, superior que vai nos ensinar a dar aula para criança. Mas não é só isso, né? Isso é muito pequeno perto do que é a pedagogia. Né? Perto do universo gigantesco e enorme do que é a pedagogia. Exato. Nós estamos falando de construção de conhecimento, de desenvolvimento. Né? Então, a criança, o desenvolvimento infantil em todas as suas fases, diversas fases, do 0 ao 2, do 2 ao 4, do 4 ao 6, do 6 ao 12. Então, das fases do desenvolvimento, e está aprofundando aí como que se dá esse conceito, né, essa construção do conhecimento, e ela investiga também quais os desafios que surgem na construção desse conhecimento. Então, porque uns apresentam alguma dificuldade de aprender, porque outros não apresentam. Então, a pedagogia ela é uma ciência, né, da área da humanas, obviamente, justamente por desvendar aí o mistério da construção do conhecimento. Construção do conhecimento. Exato. Eu gostei bastante desse conceito. Joyce, você que já está terminando o seu curso de pedagogia, está com a gente aqui. Você pensa assim também sobre o curso de pedagogia, sobre essa importância toda colocada aí pela professora? Sim, eu concordo e eu aprendi muito, né, estudando aqui na pedagogia. Eu aprendi muito com a FAIP. E levei isso para a minha vida, levei para a minha casa, para a aprendizagem dos meus filhos. Apliquei lá dentro da minha casa tudo que eu aprendi aqui. Nossa, que legal. Isso aí é uma coisa muito gratificante da gente ouvir, uma coisa muito gratificante. Joyce, e você? A professora acabou de falar sobre o conceito da pedagogia, é claro que ela só deu uma palhinha sobre o conceito geral da pedagogia, e você também pensa assim, Joyce? Sim, eu compartilho da mesma ideia. E é muito aprendizado, não é só... muita gente tem a falta de conhecimento da pedagogia. Pensa que vai estudar pedagogia e vai ser professor. E o campo é muito mais amplo. Né? Eu trabalho aqui na FAIP, do seu lado. Do meu lado, Joyce. Trabalhamos do lado todo dia, mas é um prazer trabalhar com você e com as meninas. E eu já escolhi, né, a parte da pedagogia administrativa. Então, é isso que eu quero. Né? Para mim, a pedagogia proporciona isso. Tá, essa parte que a Joyce acabou de falar, porque é o seguinte, até um tempo atrás, evidentemente eu não sou da área, minha formação é outra, o que não quer dizer que a gente não pode entender de pedagogia, claro, precisa e deve para o aprendizado da vida, inclusive. Mas a gente sabe que o que a gente conhece até aqui é que a professora com seus alunos, aliás, eu tive uma escola infantil, uma EMEI, semana passada, né? E eu vi as criancinhas ali, devia ter ali mais de 100, 150 crianças numa escola aqui da Zona Norte. Eu até fui cumprimentar uma das pessoas que me atenderam lá, desculpa, eu não me lembro o nome, não sei se ela é diretora, e eu fiquei bastante encantado com a organização, né? As caminhas lá, o berçário, algumas crianças maiores, portanto já um pouquinho mais desenvolvidas, né? Então a gente ficou bastante feliz de ver essa parte aí do ensino na primeira infância. Agora, em relação a áreas de atuação, professor, aquela coisa que a pessoa formada em pedagogia só vai ser professor
o que é uma maravilha. O professor, a gente sabe o respeito que a gente tem pelos professores. Sem eles, a gente nem estaria aqui, acredito. Quais outras áreas de atuação que tem na pedagogia, professora, para colocar aí para quem quer ingressar e até para quem está se formando? Ótima pergunta, professor. Justamente por a pedagogia, né, abordar o desenvolvimento humano, as áreas de atuação dela são muitas, né? Ela não se limita somente à docência. É óbvio que o aluno formado no curso de pedagogia, ele sai apto a dar aula na educação infantil e no ensino fundamental 1, que compreende ali 1º ao 5º ano, né? Ele sai apto também a dar aula em salas de educação especial, são salas de recursos, sala na quais vai cuidar do desenvolvimento da criança com deficiência que apresenta alguma necessidade educacional especial. Esse aluno, ele sai apto a trabalhar em classes hospitalares. E essa é uma área pouco conhecida. Pouco conhecida. Eu ouvi falar recentemente sobre isso aí. Em Marília, nós temos 3 classes hospitalares em funcionamento. O professor, para atuar lá, ele tem que estar ligado a uma escola, né? Então, ele é um professor de ensino regular de uma determinada escola do estado. Em Marília, essas classes estão ligadas à rede estadual e não municipal. Mas ele, como um professor da educação especial, ele pode estar prestando atendimento nessas classes hospitalares. Ou seja, as crianças que estão aí internadas numa situação de saúde que impeditivas delas irem para a escola, então esse professor vai adaptar todo o currículo, todo o plano de trabalho para que essa criança não perca, né, não tenha um impacto tão grande no seu processo de aprendizagem no período em que ela está hospitalizada. Então, o professor vai trabalhar nas classes. Bastante interessante. Uma área também muito bacana, nós já temos a pedagogia, ela atua também em empresas, em RH. Temos muitos pedagogos lá trabalhando em RH, eles trabalham com formação de pessoa, ajuda na questão da formação de equipes colaborativas. A gente está falando de ser humano, nós estamos falando de desenvolvimento, estamos falando de cooperação, de respeito mútuo. Então, o pedagogo, ele direciona esse trabalho dentro de empresas. Tem empresas que já estão dando um destaque aí, o papel do pedagogo, inclusive Marília, tem algumas empresas... Eu já estive em empresas, né? Inclusive com a Joyce também, ela foi junto, o pessoal, a Jennifer... Olá, Jennifer, Letícia, o pessoal do vestibular, que está sempre aí visitando as empresas, as escolas, e a gente já encontrou o profissional de pedagogia dentro das empresas. Em museus, o pedagogo atua também. Museu? Em museu, o pedagogo atua de que forma, né? Ele elabora ali, auxilia tanto na organização didática, né, da exposição dos materiais, como ele auxilia na organização das visitas. Por exemplo, esse museu vai receber a visita de uma escola. Então, o pedagogo vai atuar aí formando aquela equipe de qual a melhor forma para estar recebendo aquelas crianças, de qual a melhor forma de apresentar aquele conteúdo para aquelas crianças, numa linguagem na qual a criança vai compreender. Então, tem um campo assim, muito amplo de atuação. Na escola, né, ele pode atuar como docente, mas também como gestor, que é a área que a Joyce aí almeja, né? De equipe gestora, coordenador, diretor, auxiliar de direção. Que não é somente uma questão administrativa, né? Tudo dentro de uma escola, permeio pedagógico, não tem... E a docência também no ensino superior, né, professor Celim? Sem dúvida, sem dúvida. Então, quer dizer que quem está aí para se formar na pedagogia, você, evidentemente, já formada, e quem está aí para se formar na pedagogia, um dos exemplos é a Joyce que está aqui. Joyce, já pensou que área que você quer? Apesar que a professora já deu uma dica no que você quer, mas você já pensou aí no que você vai querer fazer daqui menos de 6 meses, né? A Joyce já está... 4 meses. 4 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, provavelmente já está perto da formatura, já deve estar aí com todas as notas fechadas, até porque a gente sabe que a Joyce é uma excelente funcionária e também é uma excelente aluna. É isso mesmo? Então, Joyce, que área que você está pensando? Já está decidida, ainda está indecisa? Como é que está isso aí? Eu gostaria muito de ser coordenadora. Coordenadora de uma escola. Isso, da tá? educação infantil. Não, então, não a coordenadora de uma empresa, por exemplo, que é uma área brilhante que ela acabou. Você quer trabalhar realmente com escola, coordenação. Da educação infantil. E esse caminho é muito longo, tem que chegar lá como professor. Primeiro eu sou professora, depois passo para a coordenação. Existe um tempo para isso? Tem um tempo, tem todo um processo. Né? Atualmente é exigido 5 anos de prática em sala de aula para assumir um cargo de gestão, de coordenação ou de direção.
Entendi. Perfeito. Né? Mesmo porque não tem como você coordenar um processo na qual você não vivenciou. Como é que você vai coordenar um professor de primeiro ao quinto ano se você nunca deu aula no primeiro ou quinto ano, né? Então, eu acho que essa coerência, vivência, né, da organização coerência. da pedagogia é bacana. E dado importante, professor, desculpa te cortar. Pode ir, vamos falar. Saiu o ano passado saiu uma pesquisa de que a pedagogia está com uma taxa de empregabilidade após o curso de 95%. Quanto? 95% dos alunos conseguem se inserir no mercado de trabalho após a formatura. Altíssimo. É um índice altíssimo. E é um dos cursos que também proporciona o estágio remunerado, Exato. né, a partir do primeiro termo. Verdade. Tá, a gente sabe que tem alguns cursos que isso não é possível, né? Alguns cursos. Eu fico muito feliz em saber que a Joyce, uma brilhante aluna, e acredito que não deva ser diferente com as outras colegas, antes da formatura, antes de se formar, né? Já ter uma direção sobre o que vai querer na vida, porque a gente sabe que às vezes a pessoa ela se forma e ainda não sabe o que vai fazer. Isso tudo eu não tenho dúvida que é em função de todo o aprendizado que ela tem aqui na Faculdade FAIP de Marília. É isso, professor? É isso mesmo, Joyce? É isso mesmo. Isso você aprendeu aqui, claro, hoje você pode pesquisar, mas essa direção você teve aqui com seus professores? Aqui na instituição. Bom, Joyce, então, você está falando já que está bastante decidida aí com o seu futuro. Agora, em relação aos anos que você passou aqui, que lá se vão 3 anos e meio, tá? O que você gostou mais? Quais são os diferenciais da instituição, tanto no sentido de aprendizado, quanto no suporte financeiro? Porque a gente sabe que o suporte financeiro hoje é tudo para o aluno estudar com tranquilidade. Sim, com certeza. Aqui na FAIP tem muita facilidade, né, na questão da mensalidade. Tem bolsas internas, tem bolsas governamentais, como o FIES, por exemplo. Eu sou bolsista do FIES, né? Eu vou concluir minha faculdade com a bolsa do FIES, que eu consegui através da faculdade FAIP. Então, eu tive todo um preparatório para a prova do Enem, todo o nivelamento. Aqui? Aqui na instituição. Legal. E é totalmente gratuito para os alunos que têm interesse em fazer o Enem e tentar uma bolsa FIES. E aí, eu fiz esse processo e estou me formando esse ano através do FIES. Sem contar as aulas práticas, né? Uma dinâmica bem diferente, professores renomadíssimos. Porque a gente sabe que aqui um dos diferenciais da FAIP é a questão da aula prática. Sim. Tá certo que isso tem que ter um equilíbrio. A teoria faz parte do aprendizado, sem dúvida nenhuma. Não adianta você ficar só lá na aula prática que você não vai sair profissional bem formado. Mas a FAIP proporciona pra gente várias situações como se eu já tivesse inserido no mercado de trabalho. Em ambas as áreas. O que faz com que você saia mais preparado ainda. Com certeza. Nossa, que maravilha. Professor, quer completar o que ela falou? Sim. A gente já está meio com o dado tempo estourando aí, mas vamos lá. Professor, assim, que a gente vem aí de um processo pós-pandemia, né, um pós-afastamento das aulas presenciais, a educação infantil, o ensino fundamental, essas crianças ficaram 2 anos afastadas das aulas presenciais, e nós sabemos o impacto que esse afastamento causou no desenvolvimento das habilidades, da aprendizagem dessas crianças. E após esse período, muitas pesquisas têm surgido fazendo com que, levando, na verdade, esses professores de ensino fundamental a refletirem sobre o que é uma educação de qualidade, ou sobre o que é, inclusive, um curso de pedagogia de qualidade, né? Que, concluindo que um curso de qualidade é aquele curso que leva o aluno à autonomia, que propõe que o meu aluno, tanto do curso superior da pedagogia, quanto lá meu aluno do ensino fundamental, aprenda a aprender. Né? Aprenda a aprender. Aprenda a aprender. Então, o que é isso? Coisa incrível. Eu vou mediar esse processo, o professor, ele medeia o processo de aprendizagem para que o aluno desenvolva autonomia no seu aprendizado. E esse é um dado diferenciado da FAIP, porque a FAIP sempre trabalhou com essa perspectiva de metodologia ativa. Metodologias ativas. Metodologia ativa, sala de aula invertida. A gente até tocou nesse assunto na outra edição que nós fizemos. Professora, a gente sabe que o mundo... Tem muita gente que fala que é o Brasil e tal. Não, acho que isso não é verdade, a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que o mundo passou por uma dificuldade muito grande aí nos últimos 2 anos, enfim. Eu acredito que o país foi um dos que melhores superou, né, essa dificuldade da pandemia. Eu não gosto mais de falar desse nome, mas ele está com a gente aqui. E como é que foi esse desafio do aluno longe esse tempo todo? A gente sabe como é que foi aqui a dificuldade e até de maneira genial que a nossa diretora, a professora Deise, conseguiu
ensinar na pandemia, ensinar nossos alunos o método de ensino que ela implantou, que é o método EAR, né, por acesso remoto. E então como é que foi essa volta, professora, dos alunos pós-pandemia, lidar com todos eles, meio longe esse tempo aí? O maior desafio foi a questão tecnológica, porque pensando nos nossos professores de ensino fundamental, eles não sabem usar a tecnologia ainda a favor da aprendizagem. Né? Eles usam o computador, mas a tecnologia por si só não ensina o aluno. Precisa ali da intervenção do professor. E a FAIP, nesse período, pensando no ensino superior, a FAIP fez isso brilhantemente. Fez, brilhantemente. A professora Deise foi brilhante. Exatamente. Ela não quis partir, claro que não cabe aqui nenhuma crítica, embora a gente saiba que o curso presencial ele é bastante mais interessante, vamos colocar assim, sem nenhuma crítica a qualquer metodologia de ensino. Mas ela não quis ir para o lado EAD total. Então o professor estava com os alunos todos os dias, nos grupos, nos meetings da vida. Foi um negócio fantástico. A equipe docente foi capacitada a ter as tecnologias digitais como um meio e não um fim da aprendizagem. Né? Então, nós utilizamos daquele recurso como um meio para levar, então, aí as teorias pedagógicas, as práticas para o nosso aluno. E, obviamente, não só o professor se beneficiou com isso, mas muito mais o aluno, porque é um aprendizado, né? Esse aluno formado hoje na FAIP, ele chega na escola, ele chega no chão de sala de aula, como a gente fala, né? Sabendo usar uma tecnologia, sabendo usar por exemplo, o Classroom. Recurso. Recurso Verdade, tecnológico a favor da aprendizagem dos seus alunos. Joyce, rapidinho. Você, como aluna do ensino presencial, que você está aqui, mas do método que foi implantado, o método EAR, na época da pandemia, como que foi isso aí? De início foi estranho, né? Até todo mundo se adaptar, alguns sem internet, alguns sem o acesso, sem um computador acessível, né? Mas depois a gente foi se organizando, foi dando tudo certo. A instituição deu todo o suporte para os professores, né? E através dessa aula remota, a gente foi tendo o mesmo conteúdo que seria no presencial. Tivemos aulas práticas, né? Através da tela do celular, da tela do computador. Tivemos apresentações, né? E era até engraçado. Não é a mesma coisa do presencial, mas não faltou aquele tchan do presencial de você estar ali e você fazer, né, a mesma atividade, desenvolver a mesma atividade. Eu mesma apresentei e coloquei meus filhos também para apresentar o que eu aprendi. Verdade. Eu conheço esses dois filhos, eles são demais. O que eu aprendi dentro da sala de aula, eu coloquei junto com eles, né? E eu apresentei meu trabalho dessa forma remota. Então, assim, nada melhor do que a aula presencial no meu ponto de vista. Mas do suporte dessas aulas EAR que tivemos, eu consegui tirar um bom aprendizado. Tá, então agora vamos... eu achei interessante vocês falarem sobre como a FAIP, vamos colocar assim a palavra, como a FAIP se virou. A professora Deise costuma falar pra gente o seguinte, quando a coisa aperta, fala se vira. Adapte-se, né? Vamos Adapte, nos adaptar. se vira. Ela falou uma vez pra mim, eu falei, mas como se vira? Eu fui lá e me virei e acabou saindo o que precisava. Então agora, a gente já está com o tempo meio no final. Jonathan, estamos meio tempo acabando, né? O que vocês acham que um curso de pedagogia precisa ter como essência para ele ser um excelente curso de pedagogia? Professor, eu penso em 4 aspectos. Primeiro, os 4 aspectos, eles estão dentro da prática pedagógica, né? Porque Sim. O que vai levar a qualidade para um curso é justamente a qualidade dessa prática docente. Então, o que tem que ter? Esse aluno, ele tem que ser capaz de resolver problemas. Então, o professor, a docência, a universidade, a faculdade, ela tem que trabalhar por meio de problemas. Ele tem que superar desafios. Ele tem que ter relações interpessoais saudáveis. E autoridade e afeto. Na verdade, são 5, né? Falei 4, são 5. Autoridade e afeto. Puxa vida. Autoridade e afeto, por quê? Se o professor, numa relação de afeto com o aluno, não é professor ser bonzinho, gosta dele, não é isso. Perfeitamente, professora. É uma relação onde esse aluno na faculdade, ele é ouvido. Professor Papai Noel. Isso, não, exatamente, não é isso. Não. É por isso que é afeto e autoridade. O aluno, ele é ouvido. Né? Então, é um aluno que tem boas relações interpessoais, não só com o grupo docente, mas com toda a equipe. É bem acolhido. É um aluno acolhido, é um aluno que tem voz, é um aluno que ele é ativo no processo de aprendizagem.
Então, essa é nesse aspecto que eu trago a importância do afeto, que permeia essa faculdade, e a autoridade. A autoridade, o aluno não vai fazer o que ele quer, né? Porque quem direciona o processo de ensino-aprendizagem é o professor. Mas se tem afeto, esse aluno ama o professor. E se ele ama o professor, ele respeita a autoridade do professor. Nossa, que maravilha. Acho que é por isso que os nossos alunos, eles têm alcançado sucesso ao término do curso. Ao término do curso, que é, sem dúvida, que vai conhecer com a Joyce. Joyce, rapidinho, Princípio. um curso, tudo que você viveu aqui, o que um curso de pedagogia tem que ter, que eu acredito que você teve para ser bom. Primeiro, da parte do aluno, força de vontade. Puxa, claro. Força de vontade. Bacana pra isso. buscar o que ele quer. E daqui da parte da faculdade no curso, eu acredito que a prática, né, as aulas práticas e a facilidade. A facilidade de ingresso, o acolhimento que a instituição proporciona para o aluno desde a portaria. Então, a gente é muito bem acolhido aqui. Acolhimento aqui da instituição, além da qualidade de ensino. Além da qualidade de ensino, a gente sabe que dos nós mestres, somos nota 5 no MEC. temos, Isso. né, as aulas práticas, a grade totalmente renomada da pedagogia também, que a gente sai com mais de uma habilitação. Então, assim, é um diferencial. Ô, professora, eu acho que a gente esqueceu de falar aqui nessa nossa conversa interessantíssima sobre essa nova grade da FAIP. Nós falamos sobre isso? Não falamos. Mas de maneira breve, professora. Importante, professor. A nova grade da FAIP, ela está muito ligada, né? A FAIP é antenada, né, professora? A FAIP Antenada. ela Conectada. Conectada, exatamente, né? Então, traz aí a disciplina de neurociência. Então, eu, né, disse há pouco que o afastamento das aulas presenciais impactou no desenvolvimento das habilidades cognitivas, do desenvolvimento das funções executivas. Essa disciplina, a neurociência, vai justamente capacitar nossos alunos para compreender todo esse processo, todo o desenvolvimento das funções executivas e poder intervir lá na prática. Né? Então, ela tem a disciplina de Libras, nós vivemos hoje num paradigma da inclusão escolar. Então, nossos alunos também saem preparados para isso, eles têm formação de Libras, ele tem a disciplina neurociência, então tem uma formação voltada para essa perspectiva de uma educação inclusiva. Legal. Então, para você que tem dúvidas sobre um curso de pedagogia e uma grade bastante moderna, né? Moderna. Vem para a FAIP. Bom, pessoal, a gente já está no nosso tempo, já estourou aqui, o Jonathan está fazendo um sinal lá pra gente, né, Jonathan? Nosso tempo acabou. Pessoal, em relação ao vestibular, eu até ia falar, mas eu vou deixar pra Joyce, porque ela mostrou o lado aluna dela e agora ela vai mostrar o lado dela, trabalhar com a gente aqui, com toda a competência dela. Joyce, o vestibular da FAIP, ainda dá tempo de entrar agora em agosto, não dá mais tempo. Se quiser fazer o curso de pedagogia, dá tempo, entre outros cursos que estão abrindo também. Dá tempo, Joyce? Não dá para ingressar agora, né? Até o dia 15 de agosto, a gente consegue fazer o ingresso para esse semestre, né, 2022, para os cursos de administração, pedagogia, fisioterapia e enfermagem. E as reservas das vagas, né, já estão disponíveis para o próximo ano, para o próximo semestre, em 2023. Tá, então eu quero fazer o meu vestibular aqui na FAIP, ou quero entrar, ou por uma transferência, ou via nota do Enem, basta eu ligar aqui. Sim, via nota do Enem, a gente já está agora, vai abrir o FIES na próxima semana, né? No dia 9 já inicia as inscrições do FIES, então se você tiver nota do Enem, pode entrar em contato conosco. Ok. 14-996-007788. Um telefone bastante conhecido aqui em Marília região. Pessoal, eu falei que eu tinha uma surpresa para vocês. Aliás, não é exatamente uma surpresa, mas é uma coisa bem importante do curso de pedagogia aqui da FAIP, tá ok? A gente sabe da dificuldade financeira de algumas pessoas, evidente, isso tem no mundo inteiro. E a pedagogia tem um diferencial em relação ao FIES. Tem uma coisinha diferente em relação ao FIES. Você adere ao FIES, seja lá em que período do seu curso, pode ser no início do seu curso, enfim, faz lá os trâmites do FIES. Ao final do seu curso, se você for... existe um programa do governo federal, ao final do seu curso, se você optar por um serviço público, seja ele municipal, estadual, federal, tá? Você entra nesse programa do governo e o governo, olha só, abate a sua dívida com o FIES 1% ao mês. Perdão da dívida.
eu disse, perdão da dívida, exatamente, Joyce. Eu disse que ele perdoa a sua dívida. Perdão não seria exatamente a palavra, ser perdoado, mas tudo bem, né? Mas ele perdoa, abate a sua dívida 1% ao mês. Não é que ele vai descontar do seu salário não, porque ele não é uma coisa que pagar, né? Então acontece o seguinte, ao final de 96 meses, tá? Um cálculo matemático, evidente, ou seja, 8 anos, 96 meses, você quitou a sua dívida. Ou seja, você estudou pedagogia aqui na FAIP totalmente de graça. Tá ok? Ah, mas eu entrei no serviço público depois de formado, não fiquei 8 anos, fiquei 4. Poxa, você já bateu metade da sua dívida aí. O FIES hoje ficou... é 0 juros, né? É isso, Joyce? É 0 juros. 0 juros, então, FIES. muita facilidade para fazer Muita. pedagogia. Eu costumo falar que você aderir ao FIES, tanto a parte do cadastro quanto do banco, é muito mais simples que abrir um crédito por aí. Evidentemente que alguns lugares. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Considerações finais e um tchauzinho aqui da professora e também da Joyce. Professora. Bom, queria agradecer novamente Nós essa aqui oportunidade. agradecemos. Que Convidar agradece. você que está aí nos ouvindo, né? Nos ouvindo, que venha fazer pedagogia. É realmente um curso encantador. Aguardamos vocês. Bacana, professora. Agradecemos aí, eu em nome dos mantenedores da Faculdade FAIP agradeço. Joyce, palavrinha final aí, tanto para você, quanto seus colegas de turma, quanto para quem está entrando. Dá um tchauzinho final aí pra gente. Renove seu destino, faça FAIP. Isso mesmo, você vê que ela tem essa veia aqui de quem trabalha na FAIP. É legal isso aí. Bom, pessoal, então queria agradecer a todos, tá? Que estiveram com a gente aqui, que nos ouviram, que nos assistiram. Joyce, professora Rosimei, e até a próxima. Em breve estaremos aí com mais assuntos pertinentes aqui à instituição e aos nossos cursos. Grande abraço.